Fala, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Sucesso é Agora. Toda terça e quinta eu trazendo aqui convidados especiais para vocês. Então fiquem comigo aqui no Instagram, Estúdio_Wallace e também no YouTube. O nosso canal está disponibilizando lá todos os podcasts, muitas dicas para micropigmentadores. E o nosso canal é o Wallace Mendes Academy. Hoje eu vou trazer aqui uma convidada muito especial que eu tenho um prazer de apresentar, Zuleika Matos, que é design, lash design, micropigmentadora, e ela vai falar um pouquinho aqui sobre a sua história de sucesso. E se você também quer ver aqui contar a sua história de sucesso, fala comigo que eu vou ter um prazer de te convidar e te trazer aqui para o meu podcast, O Sucesso é Agora. Zuleika, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande ter você aqui. Se sinta já abraçado pela nossa equipe e fique à vontade aí para se apresentar para os nossos telespectadores, né? Oi, Wallace. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, né? Porque é a primeira vez que eu estou no podcast e eu tenho um prazer de estar aqui diante de você, da sua equipe maravilhosa que me acolheu, né? E o meu nome, né, Zuleika Matos, como eu tenho outro sobrenome também, mas eu escolhi esse sobrenome porque eu quis homenagear o meu pai, né? Que esse sobrenome Sim. veio dele. E por isso que eu hoje assino dessa forma, Oh, Zuleika coisa Matos. boa. Olha só, gente, a Zuleika, ela fez um curso de micropigmentação com a gente, ela já é lash design, vai contar aqui toda a trajetória de sucesso dela. E Zuleika, como foi essa experiência para você nesse curso de micropigmentação que você fez conosco? Nossa, foi um divisor de águas. Esse curso, assim, eu já vinha há muito tempo, querendo fazer esse curso e eu não tinha oportunidade de concretizar. Mas era um sonho realmente, porque eu já vim do Lash Designer e me encontrei também, né, nos cílios, na área dos cílios, que é hoje também o que eu faço, mas a micropigmentação é algo que, na verdade, não passava assim, por um certo tempo, não passava nem nos meus pensamentos de estar aqui, né? Mas como eu fui mudando, fui querendo evoluir e pensei muito nisso e escolhi, né, a sua academia para me formar. Coisa boa, né? Olha só, galera, quem tá chegando agora, eu tô com Zuleika Matos, ela é micropigmentadora, lash design, e ela vai contar aqui tudo para vocês. O nosso tema de hoje é como destravar os seus pensamentos, não é isso, Zuleika? E como Sim. foi esse processo para você? Onde nasceu essa ideia de entrar na área da beleza? Porque eu sempre pergunto aqui aos meus convidados, Zuleika, como é que isso aconteceu? Se foi lá quando era criança, que a gente vai entendendo um pouquinho essa veia para a beleza que as pessoas realmente têm. Sim, mas eu não vim de uma família nessa área, né? A minha família sempre foi voltada para a costura. Minha mãe sempre foi costureira e com muito orgulho disso, porque também ela ajudou meu pai a nos criar nessa área. E todos nós da nossa casa, eu e meus irmãos, sabemos costurar. Então, isso aí já veio do sangue, né? Sim. Só que eu fui realmente partir para a moda, né? Me dediquei. Para você ter uma ideia, eu só fui CLT em 2 trabalhos na minha juventude, porque eu tinha isso na minha cabeça, que eu não podia aceitar e trabalhar para outras pessoas se eu sabia fazer aquilo. Então, eu até cheguei a trabalhar no local que vendia moda para as mulheres. E eu pensei assim, e sempre eu estava ali pensando em melhorar, pensando em evoluir. E eu pensava assim, poxa, eu sei fazer isso daqui. Como que eu vou ficar aqui presa vendendo algo, enricando outras pessoas se eu sei fazer isso daqui? Então eu pedi minhas contas desse lugar. E isso foi antes de eu casar. Pedi minhas contas desse lugar e fui. E aquele dinheirinho que eu ganhei, eu investi tudo. Chamei minha mãe, nós fomos comprar tecido, linha. Naquele tempo era muito dinheiro, a gente podia comprar É verdade. bastante. Então, foi isso que a gente fez e nós começamos a nossa produção, eu e minha mãe.
Ai, que legal. Zuleika, eu também tenho uma história de costuras. Eu sempre falo, gente, que para ganhar dinheiro eu não tenho medo e nem tenho vergonha. As pessoas elas têm essa história, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de falar, tenho vergonha de dizer o que faz. Eu tenho orgulho de dizer que sou micropigmentador, que vivo de micropigmentação e tenho muito orgulho também da história que eu tive lá atrás. Minha mãe também, ela é costureira, tá? E eu comecei muito jovem a trabalhar junto com ela. Ela tinha aquela a facção, né, que a gente chama na Sim. época, hoje nem pode falar mais É, isso, não né? pode. E aí eu comecei trabalhando lá, pregando botão, tirando pontas de linha, depois eu fui para overlock, fui para reta, para goleiro e fui me aperfeiçoando. E eu ganhava na época, era 5 centavos por peça, eu acho, que é assim que se pagava, né? Sim, E tive também esse processo. E, gente, é muito bacana quando você tem a ideia de crescimento, porque eu sabia que eu não ficaria ali, meu voo seria muito mais alto, mas eu precisava ter o início. E sim. esse foi o início para você? Foi. Isso daí foi um início de que eu sabia, eu queria chegar em algum lugar. E, no entanto, eu estava nessa área, né? Quando eu casei, foi interessante que quando eu casei, o meu marido ele trabalhava CLT. E eu fiz uma proposta para ele: você vai sair desse trabalho e você vai trabalhar comigo nisso aqui. Quis levar logo a família toda. Sim. E ele aceitou. E a gente passou um bom tempo trabalhando juntos, eu e ele. E ele ia vender nas feiras, ele subia serra e passava dias vendendo. E a gente estava bem, né? Até que um dia ele decidiu ser missionário. E eu acompanhei, mas eu acompanhei sabendo que ia ser muito difícil para mim, uma renúncia, porque aquilo de conquistar estava dentro de mim. E eu precisei abrir mão disso. E, na verdade, eu consegui abrir mão disso para seguir ele, né? E nós passamos 12 anos nesse processo. Nossa, Uma vida, né? é verdade. Então, nós passamos 12 anos. E eu passei 12 anos com ele, servindo, foi maravilhoso, não me arrependo de nada, né? Mas teve um momento da nossa vida que ele quis renunciar. E eu novamente o apoiei. Mas isso aconteceu, Wallace, porque entre indas e vindas, ele tomou essa decisão. E foi realmente uma decisão muito impactante, porque você está num processo há 12 anos, não é fácil. Você cria toda uma rotina. Qual era a minha rotina? Era de ser do lar exclusivamente. E ajudar ele a servir aquele ministério e aquelas pessoas que estavam ali procurando ajuda. Então, é meio que assim impactante. E eu falei para ele: é realmente isso que você quer? Então vamos. Só que na minha cabeça eu ficava assim: o que que eu vou fazer? E agora, o que que eu vou fazer? Então é algo muito interessante porque nós vivíamos praticamente numa bolha, segurança, né? Tinha tudo Eu ali, falo que é a sua zona de conforto, né? pronto, E aquilo ali, ali é seguro e você tem até medo de se arriscar a pôr o pé fora, porque algo desconhecido te assusta. pronto. Então, quando eu comecei o meu processo de crescimento na área da beleza, eu queria sempre dar um passo a mais. E esse passo a mais assustava. E, de certa forma, eu precisava arriscar tudo. Então, eu creio que foi mais ou menos isso que aconteceu. E como Sim, você se sentia, Zuleika, dentro desse processo? eu me sentia perdida. E eu imaginava assim: então eu vou voltar a fazer o que eu já sabia fazer. Não vou voltar a trabalhar para ninguém. E foi isso que aconteceu. Tínhamos um dinheiro, E essa investimos volta, para que as pessoas entendam, foi depois de 12 anos. depois de 12 anos. Nós estávamos em outro estado. Nós estávamos em Minas Gerais. Então a volta foi longa e pra gente e não saía da minha cabeça o que que eu iria fazer naquele momento, né? E aí voltei novamente para a moda e foi uma decepção, porque você 12 anos totalmente fora do mercado de trabalho, E né? você já volta com expectativa, com o pensamento, né? Que Sim, já que deu certo lá atrás, vai dar certo de sim, novo.
E aí vem, de repente, uma frustração, é isso? Veio uma frustração, porque o mercado não é mais o mesmo daquela época que nós estávamos. E a gente via pessoas que começou junto com a gente lá antes dos 12 anos, que hoje está rico, mas ninguém consegue mais enricar nessa área hoje, né? Que se diz isso, né? E que realmente está muito fadado, né? E aí eu fiquei pensando, eu tenho que reagir. Eu, na minha cabeça, assim, um estalo, eu vou reagir. No caminho para casa, porque eu vim de Minas, falei com a minha irmã, olha, eu tô voltando. E aí, vai sair do papel que você falava que iria fazer? Que ela queria montar um salão. E ela falou, pode vir, que eu tô dentro. E assim ela fez. Só que quando eu cheguei, totalmente inexperiente em nada. Você não tinha conhecimento na área da Não, beleza, não tinha conhecimento de nada, então. nada. E voltei a ir para costura. Fiquei uns 5 meses, não aguentei. Falei, não, eu vou realmente entrar de cara. E isso ela montando todo o salão ainda, né? E eu parti para cursos. Fui fazer curso de unha, fiz curso de sobrancelha, fiz o curso de cílios. E eu me encontrei nos cílios. Eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E fui fazendo outros cursos, fui me dedicando, fui buscando conhecimento. O meu primeiro curso não valeu de nada. Acredito. E eu tive que partir para realmente me impor naquilo que eu queria. E fui estudando, fui me dedicando, fui me aprofundando e eu fui me destacando nessa área. E eu pensei assim, mas todo mundo está fazendo isso. Eu tenho que fazer algo mais. Tem que ter um diferencial, né? Isso. E tinha um salão próximo, a gente abriu o salão, também não foi fácil. Os 2 primeiros meses de salão nós não ganhamos nada. Eu já tinha toda essa bagagem e a gente não ganhou nada, porque não é fácil, né, Wallace? O Sim. começo não é fácil para ninguém. Mas eu não desisti. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E Eu sempre falo, Zuleika, que as pessoas elas só lhe veem na glória, né? E na batalha ninguém viu por onde você passou. E a gente sabe que esse início de salão, de estúdio, é uma plantação. Você vai plantar para colher depois, né? é, e foi dessa forma. Então nós passamos esses 2 meses sem ganhar nada, eu e a outra sócia, e hoje somos 3 sócias nesse salão. E aí a gente não desistiu. A gente baixava a porta do salão, ia panfletar. A gente andava ruas e ruas panfletando, dando folheto para as pessoas. E começou a bombar o salão. Que bom. E aí eu falei, eu tenho que fazer mais. Sempre a minha mente, os meus pensamentos estavam voltados para isso. Isso é importante, o empreendedor, o profissional ter pensamentos de crescimento. Então, quando esses pensamentos são destravados, como a gente está falando aqui hoje, para quem está chegando agora, a gente estou com o Zuleika Matos falando sobre o destravar dos pensamentos para o crescimento pessoal e profissional. E você teve esse pensamento inicial, Zuleika, de se aperfeiçoar. Qual a importância de um profissional que hoje quer entrar na área da beleza de forma correta, está procurando um curso, está procurando realmente um mentor que tenha referências, porque você fez o primeiro curso de cílios, não foi isso? Que Sim. não foi tão legal, mas você não parou, você não travou. Pelo contrário, você procurou ainda mais o aperfeiçoamento. Qual a importância disso que você acha? Primeira coisa é pensar grande. Se você não pensar grande, você não consegue sair do lugar. O primeiro destravamento que eu costumo colocar isso dentro de mim está nos nossos pensamentos. Porque o que eu pensar, eu vou conseguir concretizar. Eu lembro da sua história que você contou, né? Então, você pensava em dar um futuro para sua mãe, né? Sim. Você conseguiu, porque você pensou isso primeiro e correu atrás. Então, por isso que eu penso assim, nós temos que ter uma mente milionária, visionária. Se a gente não tiver essa mente visionária, você fica estacionada. Então, mas não é fácil. Eu também tive baixa. Baixa em quê? Nos meus pensamentos.
teve uma fase que eu pensei assim, Não vai dar não vai dar certo, vou certo. desistir, né? Olhei para minha idade, olhei para minha, achei que eu não era capaz porque eu começava a observar, Wallace, as redes sociais das pessoas Sim. e pessoas mais jovens do que eu que entrou na área, mais novas do que eu e estava boom. E aquilo no meu pensamento ficava, será que você vai conseguir na idade que Será você que isso é está? pra mim, né? É, E essa concorrência assusta assim, porque lá atrás a gente começou, a gente também era bem jovem, né? E a gente vem acompanhando todo esse processo. E de certa forma o mercado ele acaba que desvalorizando você por você já ter uma certa idade. sim, É como se você não tivesse capacitado. E pelo contrário, Zuleika. Hoje, quem mais me procura para se aperfeiçoar, para melhorar, são as pessoas de mais idade. Porque as pessoas jovens, elas acham que já sabem tudo. E, gente, eu vou falar para você, eu tenho 20 e poucos anos de área da beleza e eu não sei nem a metade do que eu gostaria de saber. E a gente tem que ter essa humildade. Tem que ter a humildade de dizer: eu não sei, eu preciso melhorar, eu preciso de ajuda. sim, Se eu não sei, eu peço outro que possa me ajudar. Isso não é feio, isso não é se rebaixar. Isso é verdade. um profissional que tem interesse de crescer, que tem um pensamento de crescimento. E é isso que eu falo sempre para os meus alunos, para os meus mentorados. Você pode ser quem você quiser e você pode ganhar o quanto você quiser. Isso. Mas aí eu tive que destravar novamente os meus pensamentos nessa fase aí. E aí eu falei, não, eu vou parar de ver as redes sociais das outras pessoas. Eu vou focar nas minhas redes sociais. Eu vou focar em mim. Eu vou focar naquilo que eu almejo. E deixei de ver redes sociais na minha vizinha, que tinha um salão vizinho a mim, Sim. porque ela não vendia cílios, ela fazia cabelo. De repente, ela passou a vender cílios e praticamente quase na porta do salão dela, ela colocou lá a vitrine dela, E não às era mais vezes cabelo. coloca mais barato até do que você para atrair, na verdade? Sim, sim. E eu falei, tá certo, vou para micropigmentação. Eu vou Ninguém aqui faz? levar o diferencial, né? Sim, eu vou em busca do diferente. E vim com medo. Eu não vim, assim, tão confiante, mas eu me arrisquei de novo. Coisa boa. E me arrisquei de uma forma que eu pensava assim, mas como é que eu vou conseguir? Não sei como, mas eu vou conseguir. Quando eu lhe vi ali fazendo aqueles primeiros fios no desenho, eu disse: eita, essa daí dá para o negócio. E eu vi, por exemplo, no processo, no seu processo de treinamento, você sempre muito atenta a todos os detalhes, você corrigindo aquilo que era necessário. E é o que eu falo sempre: você tem uma vivência que são 5 dias de curso, que são essenciais para a tua vida. E muitas pessoas olham e dizem assim: ah, mas não aprende em 5 dias. Não aprende se você não quiser. Eu não posso forçar você a aprender micropigmentação. Eu posso te ajudar. E a gente tem esse suporte exatamente para isso. Para que você possa vir toda semana treinar com a gente de forma gratuita, para que você melhore ainda mais. E aí eu vi lá o teu esforço, fazendo os fios, e sempre perguntando, tá bom, é assim, e muito concentrada. Essa concentração não é todo mundo que consegue. E é aí onde nasce um bom micropigmentador. Sim, eu me desafiei mesmo. Eu me arrisquei, e amei o curso. E eu vou te dizer, nem eu acreditava que eu era capaz de aprender em 5 dias. Olha aí, Mas realmente a gente aprende sim. coisa Mas a boa. determinação fala mais alto, né? E você sempre é muito determinada. E em que momento ocorreu esse destravar para você? Durante esse período todo de volta, depois de 12 anos de fora do mercado, na verdade, né? Como aconteceu esse destravar para você? E eu vou te falar a verdade, foi quando eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu pai, tá, vai fazer 2 anos, né? E eu pensava assim, agora minha mãe vai precisar de mim. E, e ela é que me apoia. Eu tenho o apoio dela, do meu marido,
e somente eles dois. Mas é o Já bastante. é uma equipe. Sim, com certeza. Então, isso aí foi um lapso, assim, um colapso, assim, na minha mente, que eu tinha que fazer algo por a minha família, né? E levar esse legado que o meu pai tinha dentro dele, que meu pai também sempre foi um empreendedor. Ele nunca ficou só no CLT que ele era servidor público do INSS, vivia bem, mas quando ele pediu as contas, ele teve que ir trabalhar e ele arregaçou as mangas e foi ser autônomo. E aí acho que isso está no nosso sangue, né? Porque não é só eu, são mais dois irmãos que têm isso também de empreendedor. Só não meu irmão mais velho, mas somos quatro e três de nós temos isso, essa garra que vem dele, do meu pai e vem da minha mãe. Que bom. E eu começo com uma pergunta, Zuleika. Como você se identificou no início com a beleza? Porque assim, você foi para uma área totalmente diferente. Você saiu da moda, da costura, para a área da beleza. E qual foi o momento que você se identificou com essa área? Eu vi no YouTube isso sobre cílios e me chamou a atenção. E eu falei assim, eu acho que eu me identifico com isso. E eu fui para a área da beleza, e quando eu cheguei na área da beleza, eu falei assim, nossa, é um mundo grandioso. Eu nunca tinha ido para a feira da beleza. No dia que eu fui, eu não queria mais sair lá de Se dentro. apaixonou. Me apaixonei. Tudo. E aí eu falei assim, eu vou expandir essa área, eu vou crescer nessa área. E eu me apaixonei totalmente pela grandeza que é a estética, né? Que é a área da beleza. E vi também a minha outra sócia, que também é outra apaixonada por beleza, cabelo, e sempre me influencia também. E também já agradeço a ela, porque ela é uma que sempre me incentivou. Já vamos mandar um beijo aí para ela. Qual o nome É a dela? Suelen Albuquerque. Suelen Albuquerque, um abraço bem grande, já está convidada a vir para o nosso podcast também. E para você que está chegando aqui agora, eu estou aqui com ela, Zuleika Matos, falando sobre empreendedorismo, falando sobre o destravar dos pensamentos, como ela saiu do processo de dona de casa, não é isso? Sim. E veio para a área da beleza, antes também ela era da área da moda. E a gente está num bate-papo bem gostoso que pode também tocar a tua vida, trazer ideias incríveis de mudanças. Eu falo que às vezes a gente nem tem ideia do poder que a gente tem sobre a vida das pessoas, sobre a influência positiva que a gente tem. Eu sempre conto pedaços da minha história para que as pessoas vejam que a pessoa também pode mudar. Eu lembro que sempre que eu tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro, eu fazia. Eu dava aula, eu estudava, mas dava aula de reforço, né, à tarde, quando eu não estava na aula, na minha escola. Eu também fazia maquetes para feiras de ciência, para as escolas. Então, de todas as formas, eu sempre procurei ganhar esse dinheiro, eu sempre gostei de estar no meio. Comecei a trabalhar muito jovem na lojinha que minha avó tinha no interior. Então todos os nossos primos passaram por lá, né? Nós fomos vendedores e a gente trabalhava sempre meio período. E eu vi o quanto isso foi importante, eu crescer dentro de um processo de trabalho, tá? E hoje a gente percebe que as pessoas elas chegam no mercado muitas vezes sem essa visão de como é, de como funciona. Sim. Todo mundo muito, muito verde, na verdade. Então, eu tenho orgulho de dizer isso. E o teu processo, ele veio aos poucos para a área da beleza. E como você conseguiu mudar os seus pensamentos para chegar até aqui? Então, eu mudei os meus pensamentos porque eu imaginava assim: se eu for estudar agora, eu vou levar mais tempo para me realizar numa faculdade, para me concretizar algo dentro do estudo, né, faculdade. Então, eu pensei assim: não, eu tenho que evoluir numa coisa rápida e uma coisa que eu gosto de usar as mãos, sou muito de
mecânica, né? E eu fui para esse lado porque eu tinha esse hábito, como você está falando, eu sempre estava fazendo alguma coisa, mesmo quando eu era somente do lar, eu estava costurando, eu estava sendo muito manual. Usava muito as minhas mãos, gostava de artesanato, fazia essas coisinhas, né? Eu pensei, não, se eu for pro lado da faculdade, eu vou ter que me dedicar aí 3 anos, No no mínimo. mínimo, para chegar em algum lugar. Falei, E o não. engraçado, olha, que ela tá tocando aqui num assunto que é bem bacana e delicado também. As pessoas, elas pagam 4 anos de faculdade, na média aí de 2.000 a 2.500 de mensalidade, e ela sai da faculdade depois de 4 anos, arruma um emprego para ganhar R$ 2.500. Isso. Geralmente é isso, e aí você se torna um profissional frustrado. Na área da beleza, a gente tem a oportunidade de ganhar aquilo que a gente deseja. Porque está sempre em crescimento. Na micropigmentação, por exemplo, eu digo assim: você faz um curso hoje de 5 dias para terminar esse curso e já começar a ganhar aí seus R$ 5.000 mensal, que é o que um micropigmentador iniciante ganha. Nós Sim, temos micropigmentadores fazendo aí 50, R$ 80.000 mensais. E é uma realidade. E as pessoas, quando elas batem com essa realidade, começam também a migrar para nossa área. Depois da pandemia, Zuleika, por exemplo, nós tivemos uma grande onda de micropigmentadores vindo da área da saúde, como fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos, muitos dentistas também vieram para a área, e aí farmacêuticos também, né? Eu já falei. E aí a gente pergunta, por que essa galera tá migrando? Será que é sim. bom, né? É, Então, essa coisa, não estou dizendo aqui que você não deve fazer uma faculdade, é de sim, cada é um. importante. Para que a faculdade seja algo que traga prazer para a tua vida e não um título. Que Sim, eu tenho muitas pessoas, por exemplo, que vêm fazer aqui, nutricionistas, enfermeiros, que têm a faculdade somente como um título, mas é extremamente infeliz fazendo aquilo que escolheu. Então, na área da beleza, a gente fica porque a gente gosta, é porque a verdade. gente ama essa entrega. Então, para você que trabalha com cílios, não há nada mais prazeroso de terminar um trabalho que é demorado, a pessoa se olhar e dizer: Nossa, eu me sinto uma nova mulher. Sim, Isso não acontece? acontece muito. E eu vou dizer para você que eu estava no terceiro dia de curso e o meu celular não parava de pessoas que queriam já saber. E aí, você já vai atender quando? E aí, você vai atender no salão já? E eu falava para as pessoas, ainda estou no terceiro dia do curso, calma, Vai dar vai dar certo. certo. E elas já queriam, achavam que eu já estava atendendo, fazendo procedimento no salão, né? Que hoje eu já estou fazendo. Mas isso aí é importante, porque o que você acabou de falar, porque a gente não só tem clientes, né? Mas a gente acaba fazendo parte da vida delas, né? A área da beleza também me ensinou essa parte, essa área, né? Que era uma coisa que lá atrás eu fazia, que eu acompanhava mulheres, eu atendia mulheres, elas desabafavam. Hoje não é diferente. Hoje eu também consigo fazer isso com elas. Elas conseguem também desabafar comigo e eu ajudá-las de alguma De forma. certa forma, é uma terapia, né? E isso acaba sendo. Né? Às vezes você está lá no procedimento e elas querem falar e a gente, calma, deixa eu terminar aqui que a gente conversa. Mas sempre eu estou procurando também ajudar essas mulheres que chegam para nós, que elas querem levantar autoestima, que elas dizem assim: Olha, eu estava hoje tão deprê em casa e eu lembrei do salão. E eu vim aqui me arrumar porque eu amo estar aqui no salão, eu me sinto bem quando eu estou aqui. Eu sou bem atendida pela Suelen, pela Zuleika, pela Maiara, e eu amo estar aqui. E a gente fala, que bom que você vai E sair daqui muitas outra pessoa. vezes esse espaço ele é uma zona de conforto para essa pessoa. Às vezes ela está em casa sofrendo até um abuso psicológico, Isso. enfim, e ela quer estar ali onde ela é bem tratada, onde ela é vista como mulher, como ela é tratada como mulher. E esse processo que a gente trabalha, ele devolve muito essa questão da autoestima, da confiança.
é uma mulher mais segura, mais dona de si. Eu costumo falar para as minhas clientes, Zuleika, que eu não entrego somente uma sobrancelha. Eu entrego um novo estilo de vida. Olha só, você não está me comprando a sobrancelha, você está me comprando um novo estilo de vida. E é o que eu vou te entregar. E essa mulher, muitas vezes, ela se olha no espelho, ela chora. E ela diz, nossa, quanto tempo eu não me via tão bonita como eu estou me vendo agora. Quanto tempo eu não me via como Como mulher. mulher, né? E isso, quando eu escuto, eu digo, meu Deus, eu tô no caminho certo. Que não É, é só sobre dinheiro, é sobre ajudar o outro, isso. é sobre fazer parte de algo maior. E é transformador também. Outra coisa que eu queria te perguntar, Zuleika, o que você enfrentou? Quais os desafios que você enfrentou depois de 12 anos, saiu aí da CLT, entrou na área da beleza, foi começando lá pequenininha e foi crescendo. E o que você enfrentou nesse processo? Eu enfrentei algo que eu acredito que muitas que começam, que iniciam, passam por isso, que era parte da área financeira, de como eu vou investir. Terminei o curso e agora, o que que eu vou fazer? Eu não tenho uma ferramenta, eu não tenho nenhuma, algo que eu possa iniciar. Só que ninguém começa grande da noite para o dia. Então, a minha dificuldade no começo foi essa. E eu ali também, novamente, me desafiei, novamente, eu falei, eu fiz a coisa acontecer. Eu não fiquei de braços cruzados. Então, aquele pouco que eu ganhava lá no início do salão, eu procurava investir. E ali eu fui investindo em ferramentas para me trabalhar, eu fui investindo em produtos. Para você ter uma ideia, Wallace, eu já dou até o curso de cílios, de Que design de legal. cílios. Mas o primeiro curso que eu dei foi com dificuldade. E eu não tinha tantos produtos, Tantos tantos recursos, né? recursos. É tanto que o último curso que eu fiz de cílios, estávamos entre 7 pessoas, 7 alunas, e a mentora ali falava, ó, você tem quanto tempo? Você tem quanto tempo? E ele perguntava, eu era mais nova na área. Tinha meninas lá que tinham 7 anos, 5 anos de profissão. E ela perguntou assim: e você já lançou o seu curso? Quem aqui você já lançou o seu primeiro curso? Eu fui a única que levantei a mão. O curso era em janeiro e eu abri vaga em fevereiro. Como era que eu ia Que fazer? Eu não legal. sei, mas eu ia fazer. Eu levantei a mão e ela falou assim: você tem quanto tempo na área? Eu falei: 2 anos. E ela falou: o quê? Como você vai conseguir dar esse curso? Eu falei assim para ela: eu vou conseguir. Aí ela falou assim: olha, quando eu comecei a dar os cursos, o meu primeiro curso, eu fiz a R$ 200 para mim também começar, porque eu ia começar a aprender a falar, a desenvolver aquilo dali e tal. E é assim que vocês têm que fazer. E o seu curso vai ser nesse valor? Eu falei: não. E ali, sala toda calada, e eu Todo falei: mundo. todo mundo. E ela já mudou de assunto. E assim eu fiz. Eu fiz o primeiro curso. Eu não tinha tantos recursos, mas eu fiz daquilo que eu já tinha, que eu fui conquistando, comprando, guardando, Fez o melhor com o que o tinha. melhor com o que eu tinha. E eu formei. E quando eu lancei o curso, que eu chamei as pessoas ali do bairro e as pessoas próximas que me conheciam e tal, e começou a bombar o meu Instagram. Eu quero fazer o curso, quero fazer o curso. Só que o espaço que eu tinha para dar esse curso e o Era limitado. material era completamente limitado. E eu fechei o curso com 3 alunas. Coisa boa. E eu falei, eu estou no caminho certo. Eu vou ir além. E aí, quando eu pensava que eu estava indo, eu tive um problema com... Fui cuidar da minha mãe e tal, então deu uma baixa. Mas depois do curso de micropigmentação que eu fiz com você, eu vou poder agora, né, eu posso me dedicar à micropigmentação e vou dar o E curso. voltar. Vou voltar com tudo no curso. Eu já tenho até na minha mente os meus pensamentos já de como eu vou fazer. E Legal. aí, eu buscando isso, eu fui convidada por uma grande amiga
a Aldair, e nós vamos fechar um projeto de curso, ela abriu um espaço exatamente voltado para cursos, e eu até iria essa semana com ela, mas eu falei, não dá, eu tenho outro compromisso, mas eu já fechei com ela para a gente conversar sobre o assunto, e eu vou começar também E olha nessa só que área. bacana, né, Zuleika? Assim, são projetos sempre de crescimento. Você Sim, tem ali uma barreira que se coloca no teu caminho, mas você já vai com o pensamento de superação, de trazer coisas novas, de trazer coisas que possam acrescentar de bom para sua vida. Eu falo isso também, Zuleika, porque muitas vezes a gente dá muito mais valor quando é dessa forma, quando a gente tem que batalhar para conseguir. Eu tirava muito isso de alguns alunos que eu via na faculdade. Eu fiz veterinária e eu vi ali, aquela faculdade era cara, a gente pagava na época R$ 3.500, alguns anos atrás, então era bem cara. E eu via que tinha muitos alunos bem mais jovens do que eu também, que eles não queriam nada com a vida. Ali os pais estavam pagando um dinheiro que eu sei que também não era fácil para eles, não queria estudar, não queria ouvir um professor, sair de sala. E eu sempre falava, vocês estão jogando uma oportunidade incrível fora, porque vocês têm alguém para investir em vocês. Sabe por que que eu dou valor a cada momento que eu estou aqui dentro? Porque cada real que é pago, ele sai do meu bolso. Se fosse o contrário, talvez vocês tivessem mais consciência. Ainda tinha mais. Não tenho tempo para estudar. Eu digo, como assim? Eu acordo 5 da manhã, tenho uma filha, venho para a faculdade, trabalho o dia todo, dou aula no final de semana. Quando eu estudava, meus cursos eram no final de semana. Tenho tempo para estudar, tiro notas boas na faculdade. E como é que vocês não têm tempo? Então, as pessoas elas criam um pensamento também para se proteger, para não fazer aquilo que é necessário. sim, se bloquear, né? Acaba que se bloqueando Uhum. porque é mais fácil você dar desculpas do que você enfrentar o que você Isso. tem que fazer. Então, hoje, por exemplo, eu acordei 5 da manhã, 6 horas eu estava já editando vídeos. E aí, 7 horas já tinha postado um vídeo que foi editado naquela manhã mesmo. E as pessoas acham que tudo isso acontece sem esforço. Então, hoje, por exemplo, também eu passei o dia dando aula, terminei e a gente está aqui fazendo esse podcast. Então, isso tem um peso e a gente valoriza isso. E é por isso que também que a gente atrai pessoas na mesma vibração. Pessoas que querem crescer, pessoas que querem apostar na gente, né, como a sua amiga Sim, aí. E isso vai atraindo e vai formando ali um time de vencedores. é Porque eu sempre verdade. falo, vencedor, ele vai andar com vencedor. E Sim. perdedor vai andar sempre com perdedor. Uma coisa importante, né? A gente nunca faz nada sozinho. A gente tem sempre que ter as pessoas certas do nosso lado, né? E para completar também, eu fui convidada para ser homenageada, né? Para ser homenageada esse ano, né? Como artista destaque 2023. E eu vou com tudo, vou com tudo. Eu sei que isso aí é só o início, Olha que bacana. só o início de coisas grandes que eu tenho para mim. Estar aqui também é algo grande para mim, primeira vez. E são só conquistas, né? E o trabalho da gente, muitas vezes, que atrai realmente esses olhares. Então, é muito importante, eu sempre falo, se eu tenho a oportunidade de dar oportunidade a outra pessoa, eu começo por quem está perto de mim. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de trazer grandes nomes aqui no podcast. As pessoas muitas vezes se oferecem para ver, eu fico muito feliz por isso. Mas eu priorizo sempre trazer quem? Quem está ali do meu lado. Então, eu chamo sempre os meus alunos, chamo as pessoas que estão começando. Ah, é a minha primeira vez. Não tem problema, você vem, a gente conversa antes, alinha o que a gente vai falar, Sim, porque é bacana. Eu tive lá no meu começo alguém que me deu uma oportunidade. E hoje eu sou canal de oportunidade para a vida de outras pessoas. E eu tenho que transbordar isso também. Porque senão eu vou parar e o meu legado vai ficar parado. E eu quero que esse meu legado chegue em lugares que eu nem imaginei chegar. sim. Né? Então eu fico muito feliz que você tenha esses pensamentos, né?
de crescimento. E me diz uma coisa, quem te apoiou nessa jornada? Eu tive o apoio da minha mãe, né, do meu marido e de pessoas como você está falando, que torcem por nós, né? Até de clientes que sempre estavam ali falando, não, mas você tem tudo para dar certo nisso, você tem tudo para conquistar isso e vai dar certo. Então, esse apoio foi fundamental, né? E hoje, né, por nós termos o salão em família, né, isso também é um apoio para mim, né? E não deixa de ser algo assim, mas eu comecei pequenininho ali no salão. Não, foi importante o início, não é? Para mim estar aqui hoje, teve um início. Foi difícil, foi ralação, foi lágrimas, né? Sim, Mas a gente chega assim e eu sei que muito mais está por vir nessa eu jornada. acredito. E outra coisa que sempre acontece, tanto para você que está nesse processo de crescimento, para quem está começando agora e para quem já está no mercado há muito tempo, aquelas pessoas que não ficam felizes com o teu crescimento e isso impacta na vida delas a ponto de elas quererem destruir o que você construiu. Então, como que você vê essa coisa da puxada de tapete, da inveja do outro, dessa concorrência muitas vezes que não é necessária, o sol nasceu para todos, então Sim. tá aí, é só correr e fazer a sua parte. Então, como que você consegue lidar com essa coisa toda? Eu vejo tudo isso como oportunidade de você estar sendo vista, você está sendo invejada porque você está sendo vista. Alguma coisa você está fazendo está incomodando. Então, se eu estou incomodando, então eu estou no caminho certo. Então, é como eu te falei lá no início, que eu olhava para os lados e diminuía. Não, hoje, se isso acontece, é mais força para mim. Não, eu estou certa no que eu estou fazendo. Então, eu vou além. Deixo de lado, a gente deixa de lado é, os preconceitos que as pessoas têm com a gente, né? E a gente deixa de lado a perseguição. Ah, tá me perseguindo? Bom, isso é bom, né? E seguir em frente, seguir reto, Continuar fazendo seu continuar trabalho, fazendo na honestidade, sem passar por cima de ninguém, isso é né? muito importante. E vencendo com a sua força e sua fé e sua coragem, e tudo vai dar certo. Eu falo muito sobre isso porque, assim, na área da beleza a gente sabe que tem muito disso. Sim, Então tem aquela pessoa que vai lá, que tenta falar mal do teu trabalho. E eu particularmente, já passei muito por isso. E no começo eu até ficava meio triste, né? Pensando, nossa. E eu entendi que, primeiro, eu não tenho como agradar todo mundo. Então vai ter sempre alguém, alguma pessoa que não vai gostar do que eu faço, enfim. Vou incomodar porque eu vou continuar aparecendo, eu vou continuar fazendo o que é necessário. A diferença da gente que está nesse processo é que a gente faz e o nosso fazer incomoda. sim, Então você, quando você acende, é incrível. Acaba que gerando luz para quem está ao seu redor. E muitas pessoas não aceitam se isso. incomodam. E a verdade é que as pessoas, quando elas têm inveja, elas não querem que você. Não querem o que você tem, na verdade. Elas não querem que você tenha nada. Nada. E na área da beleza eu digo sempre, gente, dá pra todo mundo. Não precisa assim. E tem gente que vai chegar ao ponto, por exemplo, de entrar numa live dessa, um podcast, lá comentar, falar mal do seu trabalho. E tudo bem, você tem muito mais tempo do que eu. Porque enquanto você tá Sim, perdendo tempo com esse tipo de ação, eu continuo crescendo e continuo ganhando dinheiro. Olha que é verdade. bacana. E você que tem esse comportamento está me ajudando indiretamente. Eu já tive alunas que vieram aqui e disseram assim: olha, eu vim fazer o curso porque fulano falou tão mal de você que eu quis te conhecer e cheguei aqui e tive uma visão totalmente diferente. Então, Sim. é o melhor que você tem para o outro. E E o você outro, sabe que às vezes tem até clientes que vão em outros locais e falam de você, aí ela gosta tanto de você que ela vem contar para você, não sim, é? E eu falo assim, deixa ela falar, não tem ela tem mais problema. tempo do que eu, Não né? tem problema, deixa ela. E fico calada, porque às vezes a pessoa que trouxe também vai levar de É volta. verdade. Então a gente também tem que se policiar, né? A gente é profissional, né? Nós não somos amadores.
e a gente tem que se comportar como profissional, pensar como profissional, né? E agir como profissional no nosso dia a dia, né? Então, isso também é muito importante. A maneira que a gente se impõe diante da cliente, que a gente se impõe diante do aluno, que a gente se impõe diante daquela pessoa que ela está ali te ajudando e ela está mais acima do que você naquela profissão, e você tem que ser humilde de dizer que não, eu quero aprender com você, né? Eu Se estou dispor aqui, a isso, né? isso, Esse posicionamento, ele é muito importante, que a gente já veio falando sobre isso. Hoje os profissionais, muitas vezes, eles têm a técnica, eles têm todo o talento de fazer, mas não têm um posicionamento. Ele tem medo de cobrar, ele tem medo de rejeição, de ser rejeitado pelo cliente. Então, ele cria muitos bloqueios. E você, como profissional, você tem que entender que você é um profissional. E você tem que defender essa tua imagem. Eu não estou falando aqui, por exemplo, que as pessoas elas têm que criar uma imagem falsa para vender. Você pode vender muito bem sendo você, falando da forma que você fala, interagindo da forma que você interage com o seu público e tudo bem. Se teu público te aceita dessa forma, tudo bem. Mas profissionalmente, você tem que ter um posicionamento para que as pessoas entendam que você não é só aquela pessoa das redes sociais. Há um profissional responsável, um profissional capacitado, um profissional que está em crescimento constante, um profissional que está em aperfeiçoamento, sim, porque a cliente ela gosta disso, de saber que você está se aperfeiçoando. Quando você posta um curso novo que você está fazendo, a cliente já vai lá e diz: Nossa, ele já está trazendo novidade. E já entra em contato. O que é isso que tu está fazendo? Você já gera uma conexão com algo que você nem sim, colocou ainda. Então, eu falo verdade. muito para os meus alunos que se posicione, tragam novidades sempre para os seus espaços, seja o primeiro a chegar com o novo. Porque quando todo o resto quiser colocar o mesmo procedimento, você já é referência, Sim, porque você foi o primeiro. Então, essa visão de crescimento você teve quando você pensou lá, já tem aqui do lado fazendo também os cílios, eu vou trazer agora a micropigmentação. Então, isso é um pensamento de quem está um passo à frente. Estar nesse passo à frente também te coloca como um alvo, né? As sim. pessoas elas vão tentar de qualquer forma ali te derrubar. Mas eu sei que o teu espaço é teu, ninguém toma, o que tu aprendeu, o que tu consegue fazer é seu, é exclusivo seu. Hoje, a Zuleika, como profissional, ela tem o entendimento de onde ela quer chegar ou ainda está nessa fase de pensar, ou não, ela já é decidida, eu sei onde eu quero chegar. Não, não existe mais nenhum bloqueio, Oh, nenhum coisa bloqueio. boa. Principalmente quando a gente vem para um curso como o seu, que é revolucionário, e foi isso que eu senti quando eu fiz o curso, me revolucionou tanto a minha pessoa, né, como o comportar, o falar, porque não é só o curso ali da micro, né? Sempre você passou isso para a gente, naquela equipe que nós estávamos ali, que a gente podia ser mais por dentro do que por fora. A realidade era essa. E por isso que a gente consegue, né? Então, nessa área, a gente também tem que ter essa sensibilidade de estar em mudança sempre no nosso interior também, né? Às vezes a gente não traz só a técnica, a gente não leva só a técnica ali para cliente, né? Como a gente falou há pouco, a gente leva algo mais, né? Algo íntimo, algo espiritual, que é a sua energia, a sua vibração, tudo aquilo que você conquistou, não está só em técnica, está dentro de você, né? Você arrancou aquilo de dentro de você. Então, hoje é assim que eu me sinto. Eu me sinto sabendo aonde eu quero chegar. Os meus pensamentos não param, porque eu quero mais. Então, não existe bloqueio, não existe será, quando, por quê. Não, isso aí a gente tem que descartar, porque isso gera dúvida, né? Então, eu sei exatamente aonde eu quero chegar e eu vou conseguir isso sim, né? Porque eu me profissionalizei, eu me capacitei,
e vou me capacitar mais ainda. Oh, coisa boa. E vai chegar sempre além, né? Sim. Em primeiro lugar do que a sua concorrência também. Olha só, meus amores, eu estou aqui com Zuleika Matos. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo incrível sobre destravar de pensamento, pensamentos, sobre carreira, sobre muita coisa bacana na área da beleza. E se você pegou aqui só o finalzinho, nós disponibilizamos completo o nosso bate-papo no YouTube. Já pega esse link, manda pra galera, já vai indicando, porque isso é muito bacana, porque ajuda muitas pessoas. A tua história vai ajudar muitas pessoas. E nós estamos trazendo sempre histórias de sucesso aqui no nosso podcast. O Sucesso é Agora. Zuleika, muito obrigado. Eu fico muito feliz em ter você ter aceitado o convite. Eu sempre convido de coração as pessoas. Eu quero pessoas boas do meu lado. E Deus é tão bom comigo que ela coloca no meu caminho, nem que seja para eu tropeçar em cima delas e enxergar. E você é uma pessoa querida que veio aqui falar um pouco da sua história. Eu espero que a sua carreira ela brilhe cada vez mais e saiba que além de mentor, você tem aqui um grande amigo para contar sempre, tá bom? E se você quiser já pode se despedir aí do nosso pessoal que está nos assistindo agora. Sim, eu espero que vocês pensem, não é? Agora, depois de tudo isso que a gente conversou, vocês destravem realmente o pensamento de vocês. Vocês são capazes, sim, né? Vocês são capazes, vocês têm que procurar recursos, vocês têm que se capacitar. O Wallace está aqui com a academia dele e está de portas abertas. Gente, não é apenas o profissionalismo, mas realmente a gente encontra pessoas no nosso caminho que são luz, né? E vai traçando esse caminho. Então você não pode desistir. Tem pessoas que desistem no meio do caminho e você não pode, você também é capaz, certo? Eu quero agradecer estar aqui mais uma vez e dizer para essa pessoa que ela é capaz, que você pode sim. Só você precisa acreditar mais em você mesmo, como eu acreditei em mim. É isso aí. Então, galera, um grande beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.